Boa tarde. O trabalho a ser apresentado é um projeto de iniciação científica, apresentado por mim, Matheus Oliveira Pitanga, com o título Florística e Fitossociologia dos Remanescentes de Restinga, na orla norte do município de Porto Seguro. Os autores são Matheus Oliveira Pitanga, Jorge Antônio Silva Costa, Cristiana Barro Nascimento Costa e Willy Silva Santos. Introduzindo um pouco sobre a Restinga, segundo o Jardim, a Restinga ela possui uma flora rica e variada, e isso se deve à heterogeneidade da topografia e das condições ambientais existentes nas planícies arenosas formadas. A formação dessa diversidade vegetal da Restinga ela vai depender de alguns fatores. Esses fatores são como a salinidade, a formação geológica, a distância do mar, a direção dos ventos, o nível de solo e entre outros fatores. O mosaico dessas espécies presentes na Restinga é um reservatório de espécies vegetais que compartilham ancestrais presentes tanto na Caatinga como no campos rupestres, nas florestas secas e na Mata Atlântica. Então, nesse sentido, a biodiversidade ela é considerada um dos elementos chaves na manutenção desse meio ambiente. A parte sul da Bahia ela possui muitas áreas que são prioridade para a conservação da biodiversidade, e uma dessas regiões é conhecida como o Corredor Central da Mata Atlântica, que está localizada nas microrregiões de Tabuna, Ilhéus e Porto Seguro. Então, diante disso, a grande variedade de ambientes se tem uma necessidade de explorar esses aspectos da biodiversidade e da conservação. Então, nesse sentido, a pesquisa ela vai de encontro com essa lacuna que existe de conhecimento sobre os estudos da biodiversidade vegetal da Restinga. Isso também contribui aumentando a exatidão dessas distribuições endêmicas da vegetação, que pouco se conhece, e também ajudando na caracterização local sob a ótica histórica, evolutiva e fitogeográfica. Nos objetivos, pontuou-se realizar o levantamento fitossociológico de um remanescente Restinga presente na orla norte de Porto Seguro, Bahia, no corredor central da Mata Atlântica, a fim de destacar as espécies endêmicas ameaçadas de extinção. A área de estudo ela foi estabelecida na orla norte do município de Porto Seguro. A cidade está presente em um domínio de Mata Atlântica, com a predominância de florestas e ecossistemas como as mussunungas, os brejos, as várzeas, a restinga e os manguezais. O município de Porto Seguro ele possui um clima chuvoso, quente e úmido, sem estação seca definida, e a temperatura média de 24 graus Celsius, sendo fevereiro o mês mais quente do ano, com a temperatura de 26 graus Celsius. Ainda sobre a área de estudo, definimos para fazer esse levantamento fitossociológico da Restinga a praia do Mundaí, que está localizada na orla norte. Os materiais e métodos utilizados nessas expedições, elas ocorreram em 3 momentos, através do método do caminhamento, descrito por Filgueiras, que consiste em percorrer o caminho de trilhas já pré-existentes, a fim de identificar e coletar as espécies. Em seguida, as espécies encontradas elas foram coletadas para amostragem utilizando a técnica de coleta e herborização, descrita por Fidalgo e Bononi. As parcelas elas foram alocadas em uma região nuclear dos remanescentes, sob diferentes pressões antrópicas, ou seja, estabelecemos as parcelas da borda da área de Restinga até mais adentro da área de Restinga, que era uma parte que visualmente estava mais conservada. Os transectos eles foram traçados perpendicularmente à linha do mar, como um caminho, na qual se registrou as ocorrências desses indivíduos. Então, com o auxílio de uma trena, esses transectos eles foram estabelecidos de 30 em 30 metros, e foram utilizados as parcelas de bambu com 1 metro quadrado, com a diferença de um espaçamento entre elas de 60 centímetros, a fim de representar melhor a densidade da vegetação da área. As marcações elas eram fixas,
né, a fim de realizar nesses acompanhamentos futuros e novas visitas, e as parcelas elas eram removíveis. Também foram adaptados algumas partes da metodologia em relação às parcelas, porque muitos indivíduos que estavam no metro quadrado, nem todos eles estavam com as suas raízes dentro dessa parcela. Alguns deles estavam com as raízes lá de fora, porém a maior parte do seu extrato vegetal estava dentro dessa parcela, então estava compondo ali aquela vegetação. Então optamos por contabilizar também essas que estavam com a maior parte, sua estrutura também ali por dentro. Nos resultados até o presente momento, eles foram trabalhados em 4 parcelas, primeiro dividido por famílias, né, por número de indivíduos. Então, na primeira parcela, a família que mais aparece é a família Araliacea, com 29 indivíduos, seguida por Convolvulaceae, com 18, a Amarantácea com 15 e Fabaceae com 5. Na parcela 2, a Araliacea aparece também com 29 indivíduos, Convolvulaceae com 20, Fabaceae com 7 e Amarantácea com 4. Na terceira parcela, a família da Convolvulaceae aparece com 21 indivíduos, seguida por Fabaceae com 17 e Araliacea com 3. Na quarta parcela, novamente, Convolvulaceae, agora com 24 indivíduos, Fabaceae com 5 e Araliacea com 3 novamente. Aqui são as espécies que estão representadas nas famílias. Então, a espécie que mais apresentou o número de indivíduos foi a Hydrocotyle bonariensis, seguida por Amarantácea, Hipoema imperatis, Hipoema pescapre e Carnavalia rossea. Na segunda parcela, novamente, a espécie Hydrocotyle bonariensis, seguida por Hipoema imperatis, Hipoema pescapre, Carnavalia rossea e a única espécie que foi apresentada dentre as 4 parcelas, que é Alternanthera litoralis, que também só apresenta um indivíduo uma única vez. Na terceira parcela, temos novamente as espécies Hipoema pescapre, Carnavalia rossea, o gênero Cuscuta, Hydrocotyle bonariensis e Hipoema imperatis. Na quarta parcela, o gênero Cuscuta foi a que mais apresentou indivíduos, e estava, no caso, amplamente distribuído esses indivíduos, seguida por Hipoema pescapre, Carnavalia rossea e a Hydrocotyle bonariensis. Então, contextualizando um pouco dos dados, né, a partir disso observou, né, quais são as espécies botânicas que mais estão dominantes, né, em torno dessa parcela e também nessa área de Restinga. Essas amostras elas já apontam, né, a distribuição e a abundância dessas diferentes espécies nessas 4 áreas. E esses dados eles podem, né, ser utilizados para compreender melhor a biodiversidade, né, dessa área. E também esses dados podem ser utilizados em estudos ecológicos e de conservação. Então, a primeira parcela, né, totalizou 67 indivíduos, a segunda 60 indivíduos, a terceira parcela 36 indivíduos e a quarta e última parcela 32 indivíduos. Então, concluindo o trabalho, esses estudos da faixa litorânea de Porto Seguro revelou ser uma grande diversidade de espécies de flora. Então, esses resultados eles enfatizam a importância, né, da preservação da restinga do município de Porto Seguro. E esses dados eles podem servir como base para o desenvolvimento de políticas de conservação e da biodiversidade local, né, incluindo a criação de áreas de proteção permanente, né, dado o déficit de estudo, né, sobre essa área aqui da região sul da Bahia. Então, é altamente recomendável que se tenha, né, se gere novas pesquisas a partir dessa ótica para melhorar a conservação desse ecossistema.
Aqui são algumas das referências utilizadas no trabalho. E por fim, quero agradecer, né, à agência CNPq por conceder a bolsa, também ao professor Jorge por me selecionar a fazer parte desse projeto, ao núcleo de pesquisa do Combios, né, que colaborou com o desenvolvimento da pesquisa, e também com a FSB e o herbário GCPP, que supriu com algumas das necessidades de equipamento e materiais que foi utilizado durante a pesquisa.